Você tem mais janelas killer ou janelas light? Só vem. A Spa é como um filme editado em altíssima velocidade. Só há apreço nos primeiros segundos. Depois, o desprazer atinge o espectador. Se o eu não construir cadeias de pensamentos numa direção lógica e coerente, fenômenos inconscientes as produzirão. A ansiedade vital estimula uma dança de fenômenos nos bastidores da nossa mente, mesmo quando dormimos. Os sonhos representam um reflexo disso. O gatilho da memória é acessado quando entramos em contato com cada estímulo e atua em milésimos de segundo sem que nosso eu tenha consciência. Portanto, as primeiras impressões e interpretações dos milhares de estímulos que percebemos são patrocinados por fenômenos inconscientes. O gatilho da memória é um grande auxiliar do eu, mas pode também ser seu grande algoz, reproduzindo sua fobia social. Para superá-la, todos os dias deve criticar seus medos e suas preocupações. Assim, formará um núcleo saudável de habitação do eu para ser protagonista da sua história. Uma pessoa é tímida ou ousada, não porque seu eu o determina, mas porque há milhares de janelas espalhadas nos campos de sua memória. O impulsivo, do mesmo modo, levam a reagir do modo bateu, levou. Pessoas dependentes recaem nas drogas porque outras janelas doentias permanecem vivas e capazes de serem encontradas durante um foco de tensão, apesar de terem tido sucesso no tratamento. O grande desafio do ser humano é abrir o máximo de janelas num determinado momento existencial para raciocinar com maestria. Entretanto, se encontrarmos janelas traumáticas, podem experimentar a síndrome do circuito fechado da memória. Essa síndrome nos faz reagir instintivamente, como animais irracionais, a ataques de raiva, ciúme, fobias, compulsão, necessidade neurótica de poder, de controle dos outros, de perfeição. Janelas neutras é um dos tipos de janelas da memória. As janelas neutras correspondem a mais de 90% de todas as áreas da memória. São informações neutras, sem conteúdo emocional como números, endereços, telefones, dados corriqueiros, conhecimentos profissionais, desde a aurora da vida fetal até o último fôlego. As janelas killer correspondem a todas as áreas da memória que têm conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. São as janelas traumáticas ou zonas de conflito. Killer, em inglês, significa assassino. Bloqueiam ou dificultam respostas inteligentes em situações estressantes. As janelas light correspondem a todas as áreas de leitura que contêm prazer, serenidade, tranquilidade, generosidade, flexibilidade, sensibilidade, coerência, ponderação, apoio, exemplos saudáveis. Em inglês, luz, acender, iluminam o eu para o desenvolvimento das funções mais complexas da inteligência, capacidade de pensar antes de reagir, resiliência, criatividade, raciocínio complexo, encorajamento,
habilidade de recomeçar, proteger a emoção, gerenciar pensamento. O eu entra no palco quando o circo está armado. É seríssimo. Somos uma espécie que facilmente adoece em sua psique e macula sua história. O fenômeno RAM arquiva todas as experiências que vivenciamos, sejam elas prazerosas ou angustiantes. Ele forma e preenche as janelas da memória que serão a base de sustentação e formação do eu. Representa nossa consciência crítica e capacidade de escolha. Por isso, advogamos que o eu pode e deve aprender desde a mais tenra infância as ferramentas para se autocontrolar. Pais e educadores têm responsabilidades sobre o futuro emocional, social e profissional dos seus educandos. Pais que querem ensinar seus filhos a ser pacientes, mas eles mesmos são impulsivos, ou a ser flexíveis quando são engessados e rígidos, terão pouco sucesso. O exemplo não é apenas uma boa forma de educar, é a mais poderosa e eficiente. O exemplo grita mais do que as palavras. A escola deve ser um complemento à educação familiar. Professores precisam saber educar a emoção e trabalhar as funções mais importantes da inteligência para formar pensadores e não repetidores de informações. Pensadores filtram o que ouvem, repetidores obedecem a ordens, têm baixo nível de consciência crítica e autonomia. Quando Hitler, um homem culto, rude, tosco, teatral, surgiu no cenário, começou o seu marketing de massa e seduziu a juventude alemã. O eu do povo alemão perdeu a autonomia. Hitler e Goebbels devoraram primeiro o inconsciente coletivo dos alemães, para depois devorarem judeus, marxistas, eslavos, ciganos, homossexuais e outras minorias. Formar pensadores e educar a emoção é vital e urgente. Autofluxo é um fenômeno inconsciente. O eu faz uma leitura lógica, dirigida e programada da memória. O autofluxo faz uma varredura não programada, produzindo pensamentos, imagens mentais, ideias, fantasias, desejos e emoções. E um dos grandes objetivos desse fenômeno inconsciente é produzir a maior fonte de entretenimento, distração, motivação e inspiração do Homo sapiens. Freud discorreu sobre o princípio do prazer como mola mestra da movimentação do psiquismo. Dos bebês aos idosos, todos são famintos de prazer, mas a maior fonte de prazer é ou deveria ser o autofluxo. Quando essa fonte falha, as consequências são sérias e um estado de infelicidade inexplicável surge no cenário psíquico. Todos somos célebres cineastas em nossa mente, ainda que alguns sejam especialistas em produzir filmes de terror. Observe a borbulhante criatividade em nossos sonhos. O responsável, o fenômeno do autofluxo. E sem ele, nossa espécie desenvolveria um tédio mordaz, uma depressão coletiva, uma total falta de sentido existencial. É surpreendente a enorme facilidade que o ser humano tem para criar fantasmas e fazer o velório antes do tempo. Funções do eu como gestor dos pensamentos. Autoconhecer, mapear suas mazelas psíquicas e superar a necessidade neurótica de ser perfeito. Ser autônomo, aprender a ter opinião própria e fazer escolhas, mas
Saber que todas as escolhas implicam perdas. Educar-se com todas as 24 funções mais complexas da inteligência para desenvolver a mais notável delas. Ser o autor da própria história ou gestor da sua mente. Essas são 3 das 25 funções citadas no livro. O que fazemos quando somos traídos, feridos, caluniados, rejeitados? Escrevemos os capítulos mais importantes de nossa história ou os piores textos em nossa memória? Infelizmente, hiperpensamos no estímulo estressante e estimulamos o fenômeno RAM a produzir inúmeras janelas killer, formando um núcleo traumático. A educação que não contempla as funções mais complexas da inteligência traz consequências gravíssimas para a psiquiatria e a psicologia. Para a educação, ao estimular a formação de repetidores de informação e não pensadores. Para as ciências políticas, ao promover a corrupção, o egoísmo, o egocentrismo, a necessidade neurótica de poder. Para a evolução da nossa espécie, ao promover disputas irracionais, fundamentalismo político e religioso, fragmentação da humanidade e inviabilidade a longo prazo. Você vai levar só um minutinho para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Obrigada. E sim, podemos melhorar. Podemos melhorar a nossa vida aprendendo a cada dia. E uma das formas é com a leitura. Eu me chamo Regina e aqui compartilho com vocês as minhas leituras.